Bom dia, minha gente. Olha só, para hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade aqui, certo? Gráficos da função afim exercícios, que foi uma atividade passada para vocês na última segunda. Então a questão 1 fala assim, ó, dada a função f de x igual a 2x mais 4, aqui não tinha esse s, né, porque é no singular, dada a função f de x igual a 2x mais 4, responda. Primeiro de tudo, para essa função a gente tem que o coeficiente a, vou escrever aqui no cantinho, ó, o coeficiente a dessa função vale 2. E o coeficiente b dessa função vale 4, certo? Na letra A pergunta, essa função é crescente ou decrescente? Para saber se ela é crescente ou decrescente, a gente olha o coeficiente a, o valor que está junto do x da função afim. Se ele for positivo, que é o caso aqui, ó, o coeficiente a vale 2, 2 positivo, né? Como não tem sinal, então a gente sabe que a função vai ser crescente. Sempre que o a for positivo, a função vai ser crescente, tá? Então, essa função, o gráfico dela vai dar crescente, certo? Qual o valor do coeficiente angular dessa função? O coeficiente angular de uma função afim é exatamente o coeficiente a, que nesse caso vale 2, certo? O coeficiente angular da função vai ser o coeficiente a, que dá a inclinação da função. E sempre que for positivo, a função vai ser crescente, e sempre que o a for negativo, a função vai ser decrescente. E se o a for zero, a função vai ser constante. Aí a gente tem aqui a letra C, que pergunta qual o valor do coeficiente linear dessa função. O coeficiente linear da função vai ser o valor do b, que nesse caso vai ser 4. O coeficiente linear da função é onde a função corta o eixo. Ó, se eu fosse esboçar o gráfico dessa função, a questão não pede para fazer o gráfico, mas se a gente fosse esboçar o gráfico, ó, esse valor aqui do coeficiente linear da função vai ser onde ela corta o eixo vertical. Então essa função, o gráfico dela passa em cima do 4 aqui no eixo vertical. E na letra D pergunta qual o valor do zero dessa função. Para calcular o zero da função, ó, a função dada foi f de x igual a 2x mais 4. Para calcular o zero da função, a gente vai calcular o valor de x quando o f de x for zero. Então a gente quer descobrir o valor de x quando a saída for zero. Então, no lugar do f de x aqui da função, a gente coloca 0. E vamos calcular o x correspondente, certo? Sempre para calcular o zero de uma função, no lugar do f de x, a gente substitui por 0 e resolve a equação para descobrir o valor do x, que no caso vai ser esse zero da função. Então, olha só, aqui a gente pode, esse zero que está desse lado, eu posso jogar ele para o segundo lado da equação, para ela ficar mais organizada aqui, para ficar mais fácil de trabalhar da forma que a gente está acostumado. Aí aqui a gente vai separar, né? Os termos com letra vão ficar do primeiro lado, no caso 2x, e os termos sem letras, os termos independentes, vamos jogar para o segundo lado. Aqui eu tinha 0, aí aqui vai ficar 4, que era positivo, quando vier para o segundo lado fica menos 4. 0 menos 4, já vou resolver aqui, ó, vai dar menos 4. Tá? Aqui do segundo lado ficaria 0 menos 4. Como 0 é neutro na adição e na subtração, a gente deixou só o menos 4 ali. Aí, para finalizarmos aqui, vai ficar x igual a menos 4 dividido por 2. X igual a menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Esse é o zero da função. Ó, o zero da função, a questão 1 não pede para a gente desenhar o gráfico, mas ó, com o coeficiente linear, que é o valor
do b, da função. E com o zero da função que a gente calculou, dá para a gente desenhar o gráfico. Ó. O zero vale menos 2. E esse menos 2 vai ser exatamente o ponto que a função corta o eixo x. Então, como a função afim ela vai dar uma reta, então a gente tem aqui que... Deixa eu botar de outra cor o gráfico dessa função. A questão não pedia para desenhar o gráfico, tá, minha gente? Estou fazendo aqui para a gente se ligar. Pronto, olha só. Esse gráfico aqui é o gráfico da função que foi dada aqui. F de x igual a 2x mais 4. Por que foi que eu fiz o esboço dele aqui? Para você perceber que com o coeficiente linear, que é o valor onde o gráfico corta o eixo y, e com o zero da função, que é o valor onde o gráfico corta o eixo x, dá para a gente desenhar o gráfico da função, que é o que a gente vai fazer aqui na questão 2 e na questão 3. Questão 2 diz assim: construir o gráfico da função de R em R definida por... A função aqui que a gente vai trabalhar agora é essa. Y igual a menos 4 mais 5. Isso é a mesma coisa, poderia ser escrito assim, ó. F de x igual a menos 4. F de x igual a menos 4 mais 5. F de x é a mesma coisa que y, tá? Para desenhar o gráfico de uma função, a gente pode construir uma tabela para descobrir dois pontos que essa função passa, né? Então, olha só. Fazer uma mini tabela aqui. Fazer aqui, tá? X, y. Se liga aí, eu já vou pegar esse valor aqui, ó, o coeficiente linear, que é em cima do y, quando o x for 0. Tá? Esse aqui, 4x mais 5. Ó, esse valor mais 5 aqui vai ser um ponto da função já, né? Então, eu já tenho que, no gráfico, essa função vai cortar o gráfico. Eu já tinha feito aqui o desenho do plano cartesiano. Ela corta o gráfico aqui, ó, em cima do 5. Tá? Aí a gente precisa descobrir outro ponto dessa função aí. Então aqui eu posso escolher um ponto aleatório. Eu posso escolher, por exemplo, aqui, ó, para x1, e vamos descobrir quanto é que vale o y quando o x for 1. Ó, quando o x for 1, o y vai valer quanto? Aí a gente vai fazer f de 1, né? Que vai ser igual a menos 4 vezes 1 mais 5. Para calcular o f de 1, dentro da função, no lugar do x, a gente coloca 1. Né? Ó, no lugar do x, eu estou colocando aqui 1 para descobrir o y correspondente. Então, aqui, ó, 4 vezes 1, que dá 4. Como é menos 4 vezes 1, vai dar menos 4, mais 5. Menos 4 mais 5, devo 4, tenho 5, vou ficar com 1. Então, a gente encontrou que f de 1 é igual a 1. Tá? Outro ponto que a gente poderia encontrar, eu já vou desenhar aqui, ó, traçar no gráfico, quando x for 1, ó, a partir do 0, x vale 1, o y que a gente encontrou também foi 1. Então, o ponto está aqui, ó, esse ponto que a gente acabou de encontrar. Outro ponto que poderia ser encontrado é o zero da função, né? O zero da função é quando o y for 0. Então, o zero dessa função aqui, se a gente fosse calcular, ficaria aqui, né? Ficaria assim. Vou fazer de preto aqui. Ó, a função é f de x. F de x
f de x igual a menos 4x mais 5. O zero da função é quando f de x for zero. Então, vai ficar menos 4x mais 5. Vamos descobrir o valor de x quando o y for zero. Vou passar esse menos 4x para o primeiro lado, ele vem positivo. 4x igual a 5. Então, aqui vai ficar x igual a 5 dividido por 4. 5 dividido por 4, que dá 1,25. Então, a gente vai ter aqui 1,25 em cima do x. 1,5, 1,25 seria aqui, tá? Então, o gráfico dessa função vai dar essa reta aqui, que a gente vai traçar agora. Certo? Vejam que eu posso trabalhar com o coeficiente linear, que vai ser o ponto em cima do y, o 5 aqui, e com o coeficiente, ou melhor, com o zero da função. O zero da função que vai ser em cima do eixo x. Com esses dois pontos dá para traçar o gráfico. Ou, se você quiser, você pode também escolher valores diferentes, valores aleatórios aí para o x e calcular o y correspondente. Também vai dar certo. A questão 3 dizia assim, construir o gráfico da função de R em R definida por y igual a 2x mais 1. Então, a gente vai construir o gráfico dessa função. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? A função, aqui, nossa questão 3, a função dada foi y igual 2x mais 1, não foi isso? 2x mais 1. 2x mais 1. Então, a gente vai construir o gráfico dessa função, tá? Esse y é a mesma coisa que f de x. f de x igual a 2x mais 1, certo? Então, a gente vai construir o gráfico. Percebam que essa função, o coeficiente linear dela é 1 e o coeficiente angular é 2. Como o coeficiente angular é 2 e é positivo, já dá para saber que o gráfico vai ser crescente, né? E já dá para saber onde ele corta o y, o eixo y, que é no 1. Então, olha só, vamos fazer aqui uma mini tabela novamente, x, y. Eu já sei que quando x for 0, o y vai ser 1, que é o coeficiente linear dessa função. Aqui, para essa função, vou calcular também o zero dela, tá? O outro ponto que eu vou calcular é o zero. Como é que a gente calcula o zero dessa função? Vamos fazer aqui. A função é f de x igual a 2x mais 1. No lugar do f de x, a gente vai colocar 0. 0 igual a 2x mais 1. Esse 0 aqui, eu vou jogar ele para o segundo lado, para a função ficar, para a equação ficar da forma que a gente está mais acostumado a trabalhar. Então, vou resolver essa equação aqui. 2x mais 1 igual a 0. 2x fica do primeiro lado, aqui vai ficar 0, mais 1 vem negativo, né? Para o segundo lado fica 0 menos 1, que vai dar menos 1. Então, aqui vai ficar x igual a menos 1 dividido por 2, que dá x igual menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que, se a gente dividir 1 por 2, dá 0,5. Então, percebam que eu vou ter aqui, x valendo 0,5 quando y for 0. Com esses dois pontos, já dá para traçar o gráfico da função. Eu escolhi esses dois pontos aí. Eu poderia também calcular outros
pontos, certo? Mas nesse caso eu vou trabalhar com esses dois. Então, para desenhar a função, muita gente estava com dificuldade nisso. Professor, precisa fazer a tabela. Professor, precisa... como é que eu faço no PDF? No PDF não tinha espaço. Como a gente vai fazer aqui? Do zero, eu tenho que fazer o quê? Desenhar o plano cartesiano, né? Os dois eixos. O eixo X, que é o eixo horizontal. Aqui são os valores de X. No eixo vertical, a gente vai ter os valores de Y, certo? Então, primeiro de tudo, traça o plano cartesiano, né? Os eixos X e Y. A origem aqui vale 0. Aí a gente vai marcar aqui os valores, tá? Percebam que aqui tem que ser o mesmo espaço. Então, é interessante a gente fazer com uma régua. Aqui são os valores positivos do eixo X. 1, 2, 3, 4. Para a esquerda, a gente vai ter os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se você tiver um papel quadriculado, fica bem mais fácil de desenhar também o plano cartesiano. Aqui, ó, os valores de Y. Para cima são os positivos, né? 1, 2, 3, 4. E para baixo são os negativos. Menos 1, menos 2. Eu estou fazendo aqui sem régua, viu? Mas eu estou tentando colocar sempre o mesmo espaço entre os números. Então aqui, ó, menos 1. Estou fazendo aqui no olho mesmo. Menos 2, menos 3, menos 4. Subindo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai fazer o quê? Vou botar de outra cor aqui. Vou botar de azul. Vamos colocar esses pontos aqui. Ó, no plano cartesiano. O ponto 0 e 1, que foi exatamente o coeficiente linear da função, né? Tá aqui, ó, em cima do Y, do eixo Y, certo? Professor, precisava colocar aqui na tabela, já poderia pegar do 1 direto aqui. Poderia pegar direto da função e já colocar no gráfico? Poderia. Ó, esse valor aqui vai dar exatamente o ponto em cima do eixo Y, certo? Que é quando o x for 0. E esse outro ponto que a gente encontrou aqui, que foi o zero da função, ó, 0,5 e 0. Ele vai ser o x, vai ser o valor de x, certo? Que a função corta o plano cartesiano. Então, aqui 0,5 é negativo, né? Menos 0,5. Aqui ficou faltando menos. Aqui é menos 0,5. Aqui também é menos 0,5. Que vai dar aqui para a esquerda, né? Ó. Então, a gente já tem esses dois pontos. Para traçar o gráfico de uma função afim, só precisa de dois pontos mesmo. A reta vai ser essa, a reta dessa função. Professor, eu fiz diferente, mas deu a mesma reta, deu o mesmo gráfico. É porque todo ponto que você calcular através dessa função que foi dada, todo ponto calculado ele vai estar em cima dessa reta azul no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse calculado outro ponto para o valor de x2, quanto é que vale o y? Se eu colocar aqui dentro da função, ó, f, fazer bem rápido aqui, f de 2 vai ser igual 2 vezes 2 mais 1. Estou pegando a função e no lugar do x estou colocando 2 para calcular o y. Então aqui vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, mais 1, que dá
5. Então, f de 2, quando x for 2, y vale 5. 2, 5. Olha esse ponto aqui, ó. Quando x for 2, ó, y vai ser 5. Era para ficar exatamente em cima. Na verdade, aqui não ficou em cima, né? Eu tive que forçar um pouquinho porque o gráfico aqui, o plano cartesiano, eu não desenhei com uma régua, certo? Aí os espaços têm que ser exatamente os mesmos para dar direitinho o padrão, para não ter margem para erro, certo? Mas aqui, qualquer ponto que a gente calcular dentro dessa função aqui, qualquer par ordenado que esteja dentro dela vai estar em cima dessa reta azul, certo? Então, minha gente, sobre gráfico de função é interessante de função afim é interessante a gente sempre ter isso em mente. Os coeficientes da função, certo? O coeficiente A, ele vai dar a inclinação do gráfico, certo? Se a função é crescente ou decrescente. O coeficiente B, ele dá que é o coeficiente linear, ele dá o ponto que o gráfico corta o eixo vertical, o eixo Y. E o zero da função que a gente pode calcular vai ser o ponto que a função corta o eixo X, certo? Com essas observações aí, com esses elementos da função, dá para a gente desenhar o gráfico tranquilamente, e tendo o gráfico dá para a gente chegar na função também. A gente vai estudar isso mais à frente, tá? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente tentar esclarecer, certo? Então, qualquer dúvida que tenha ficado aí, professor, não entendi essa parte aqui específica, não entendi porque deu assim. Aí você manda a mensagem lá para a gente tentar esclarecer, tá? Abraço a todos.